Bem, turma, nós vamos falar do princípio da inércia. Lembrando que inércia é a propriedade física que diz o seguinte, que todo corpo tende a manter sua velocidade vetorial, certo? Então, a inércia ela é responsável pelo corpo tentar ficar com a mesma velocidade, tanto em direção, quanto em sentido, quanto em módulo. Tudo bem? No caso aqui, né, as características, sim, dado instante o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento com a mesma velocidade. Se em um dado instante o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Então ele só vai mudar essa característica aqui se alguma força atuar sobre ele, porque aí quando a força atua, ela vira uma aceleração, e a aceleração muda a velocidade vetorial do móvel. No caso aqui nós temos no exercício, a física é dividida para efeito de estudo, em várias partes. Uma dessas partes é a mecânica. Já a mecânica também é dividida em partes, sendo que dinâmica é uma delas e tem por finalidade descrever o movimento de um corpo, quando se conhece sua velocidade inicial e as forças que agem sobre ele. Vamos começar a fazer esta relação entre forças que agem e tipo de movimento, analisando o experimento que se segue. Um corpo é lançado em um plano horizontal com uma velocidade inicial v0. Experimentalmente verifica-se que o corpo para após percorrer uma certa distância. Veja a figura, essa daqui, ó. Alterando o estado de polimento e lubrificação da superfície, verificamos que aumenta a distância que o corpo percorre até parar. É o seguinte, se aqui tiver atrito, ele só vem D1. Aí você diminui o atrito, ele aumenta mais a distância. Diminui mais ainda o atrito, insera, coloca óleo, ele aumenta mais ainda a distância. Certo? Então considere as afirmações a seguir. O corpo para porque ele tende a voltar ao seu estado natural, que é o repouso. Turma, isso era o Aristóteles que falava, tá? Mas isso não é verdade, tá bom? Porque ele para porque uma força age sobre ele. E essa força é o atrito aqui no caso. A interação aqui é falsa. Então todas as alternativas que nós já temos o 1 como verdadeiro, ó, já pode mandar embora. Tá aqui, ó. E aí já só sobra uma, né? Porque ó, toda somente é 1 e 2. Então a correta aqui é a alternativa C, ou seja, a 2 e a 3 apenas. Vamos ver o que eles falam. Um corpo para pela ação de uma força, atrito, aplicada por outro corpo. Apoio, Galileu. Se conseguíssemos eliminar o atrito, bem como qualquer outra força que se opõe ao movimento, o corpo não pararia nunca. Então realmente as duas são as únicas corretas. 2. Ainda com relação à experiência descrita no exercício 1, supondo que o gráfico da velocidade em função do tempo do primeiro movimento, o que apresenta deslocamento D1, seja indicado abaixo, analise as afirmações a seguir. Então, tá aqui, ó, a velocidade V inicial, ele está diminuindo porque tem atrito, né? E aí ele para, então ele vai percorrer o D1. Os gráficos da velocidade em função do tempo dos outros dois movimentos, supondo que apresentem comportamentos análogos ao primeiro, são. Então, olha só, nós temos que lembrar que a diferença deles aí é que o primeiro tem um atrito, aí o segundo eu vou dar uma diminuída no atrito, e o terceiro eu diminuo mais ainda o atrito, então ele anda um pouco mais. Então, o que ele coloca aqui, ó? Experimento 2 ele anda um pouco mais e o terceiro mais ainda, né? Então essa aqui, ela é verdadeira. Beleza? A 2. Supondo que fosse possível eliminar o atrito com o solo e a resistência do ar, o gráfico da velocidade em função do tempo seria o que se segue. Bem, o que ele está querendo dizer aí no 2? A resultante, aí dá uma olhada, ó. A resultante de forças, deixa eu só ver uma coisa aqui. Só tem esses aqui mesmo. A resultante de forças aqui, turma, a gente vai ter que pensar o seguinte. Ela vai ser nula, ela seria nula, o movimento seria retilíneo uniforme. Ou seja, se nós conseguíssemos tirar o atrito, porque o atrito é uma força, turma, e força gera aceleração. E a aceleração modifica a velocidade. Então, se você conseguisse tirar o atrito, você teria um movimento eterno, sem nenhuma resistência. E aí ele não, como ele diz aqui, ó, né, no primeiro aqui, ó, não pararia nunca. Seria a afirmação 3 aqui, certo?
Então esse 2 aqui, ó, supondo que fosse possível eliminar o atrito, entendeu? Com o solo e a resistência do ar, o gráfico da velocidade em função do tempo seria o que se segue. Bem, seria como? Ó, olhando aí na apostila de vocês, tá? Essa 2 aqui, então, do jeito que ela está desenhada, seria isso aqui, ó. O D1 seria eternamente isso. Então aqui, só para vocês terem uma base, essa 2 aí, ela... O experimento 2 seria isso aqui, né? Deixa eu colocar de outra cor. Bem, cadê as cores do negócio? Sumiu, hein? Ó, ativar modo aula. Opa, desculpa. Disse que não tinha nada. Pronto, tá aqui. Bem, modo aula ativado, tá? Então, esse 2 aqui, turma, o que ele coloca aqui tem um pequeno erro nesse exercício, tá? O gráfico, ele tá parando aqui, ó, ele vai parar. Não, o gráfico seria assim, ó. Seria uma constante, tá errado esse exercício aqui. E ele dá o 2 como certo, viu? Tá errado isso aqui, tá? E o 3, vimos nos experimentos 1, 2, 3 que se um corpo é lançado a uma velocidade inicial v0, o desligamento do corpo até parar depende do atrito. Isso é verdade. Quanto maior o atrito, maior o deslocamento. Não, isso é falso. Quanto maior o atrito, menor o deslocamento. Então, olha só, para vocês terem uma base. Na minha apostila, ele dá 2 como certo. Tá errado, tá? Então, a única certa aqui é a primeira. Tudo bem? Então é a D. O 3 aqui, vamos ver o 3. Uma nave espacial está em um ponto de espaço interestelar muito distante de qualquer astro, de modo que as atrações gravitacionais sobre ela são desprezíveis. Nesse local não há atmosfera. Os propulsores da nave são ligados durante certo tempo, até que ela atinja uma velocidade V0, e desligando-se os propulsores, a nave. Turma, quando você desliga os propulsores, que é a força, a nave vai continuar em movimento o quê? Uniforme, né? E em linha reta. Então, no caso, é a alternativa C, mantém-se em movimento retilíneo uniforme com a mesma velocidade, ou seja, com V0, porque é quando ela atingiu a velocidade V0. Se não tem força, ele fica eternamente com aquela mesma velocidade. É por isso que essa aqui está errada, tá? Pode ver que o gráfico está aqui, ó, diminuindo aqui, né? A força, a velocidade está diminuindo até zerar, não? O gráfico deveria ser uma linha reta. Seria exatamente o que fala nesse item 3C aqui, tá bom? Então, turminha, tarefa mínima para vocês fazerem deste capítulo. Vamos começar então o... Cadê? Setor B de bola. Pronto, chegamos ao setor B. Turma, o setor B, na verdade, ele vai falar de ótica, tá? E a gente estudou uma parte de ótica, né? Vamos falar agora do fenômeno da reflexão total. Bem, conforme ele está aqui na apostila, vamos lembrar o que é meio mais refringente e meio menos refringente. O índice de refração, ele era o C, que era a velocidade da luz, sobre V. A velocidade da luz, turma, para quem não lembra, é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. E o V é a velocidade do meio que você está estudando. Então o NAR sempre vai ser 1. Então o NAR ele sempre é o meio menos refringente. Então quer dizer que o meio menos refringente é aquele onde esse valor de N é o menor. E o N mais refringente é onde esse N, essa relação aqui, o N vai dar um número maior. Quando eu tenho uma superfície de separação, só relembrando, então vamos supor que aqui seria o ar. E aqui seria a água. Então o ar é meio menos refringente, a água é mais refringente. O raio de luz vem, quando ele chega aqui, ele vai perder velocidade. E ele vai se aproximar da reta normal, que é essa daqui, ó, reta normal. Então esse aqui é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de refração. Então nós vamos usar a lei de Snell de outra forma. A lei de Snell para nós vai ser agora assim, ó. N1 vezes o seno I é igual a N2, que é o índice de refração do meio. É como se esse aqui fosse o meio 2 e esse aqui fosse o meio 1. Tá? N1 seno I é igual a N2 vezes o seno de R. É assim que nós vamos usar a lei de Snell, e não desse jeito. Nós vamos usar ela desse jeito aqui, tá bom? Continuando então.
E quando o raio vai do meio menos eficiente para o mais, turma, ele aumenta a velocidade, né? Porque o meio menos eficiente é aquele onde ele tem a maior velocidade. Então, em vez de ele continuar em linha reta, como se fosse isso aqui, ó, ele se afasta da normal, né? Pode ver que houve um afastamento do raio para ele em relação ao normal, que a normal sempre é apontilhada. E aí o ângulo limite funciona assim, ó. Vamos supor que então eu estou indo do meio menos, do meio mais eficiente para o meio menos, né? Lá. A luz está sendo refratada, do meio menos para o mais. Então, quando que vai ocorrer, no caso, o ângulo limite? Quando ela for do mais eficiente para o menos eficiente, tá? Ó, tá aqui, ó. Quando ela for refratada, ó, do mais para o menos. Ou seja, quando ela estiver dentro da água e indo para fora da água. Seria um exemplo assim, entendeu? Talvez aqui está um exemplo, né? O ângulo limite, então, turma, seria... só para vocês entenderem, eu vou tentar fazer aqui... vamos lá. Vamos supor que eu faço esse raio de luz aqui. Ele está indo do meio menos, né, para o mais. No caso, aqui, quando ele vai do menos para o mais, ele se aproxima da normal, né? Ele não continua em linha reta, que seria essa daqui, ele se aproxima da normal. Então vamos pensar o contrário. E se eu fosse do meio mais eficiente para o menos? Eu iria aumentar. Então, por exemplo, se esse azul fosse aqui, ó, ele sairia para cá. Deixa eu colocar a borracha aqui, espero que não apague o negócio. Não apagou. Vou apagar esse aqui também, para vocês entenderem. É que esse desenho aqui, para ele ser melhor, ele teria que ser explicado assim, ó. Eles colocaram um antes aí que zoou todo mundo aí, ó. Eu vou colocar colorido, que é para vocês entenderem, que acho que fica melhor. Ó. Se essa, ó, tá vendo essa lanterna? O raio dela seria esse aqui, ó. Mas aí ele tá indo do mais para o menos. Então, toda vez que o raio vai do meio mais para o menos, ele se afasta da normal. Então ele se afasta da normal. Aí vamos supor que ele estivesse aqui, ó, por exemplo, só para vocês entenderem. Ó. Ele não continuaria reta. O que ele faria? Ele se afastaria também da normal. Então olha só, e aí depois eu termino a explicação. Vou colocar o azul, e se eu fosse esse raio aqui? Ele não continuaria em linha reta, ele iria um pouquinho para cá. Então agora vamos pensar o seguinte, vamos fazer as lanternas indo para lá. Ó. Se essa lanterna fosse colocada aqui, o raio já ia se afastar da normal. Aí eu aumentei um pouco ela, o raio aumentou um pouco mais também. Aí eu cheguei no vermelho, ele aumentou mais. Vamos supor que eu coloco agora outra cor aqui, ó, o preto. Vamos supor que eu coloco a lanterna preta nessa posição e venho com o raio. E aí ele vem aqui em cima da água. Turma, quando ele vem em cima da água, até o desenho aqui está errado, viu? Porque ele fala aqui, ó, ele fala que isso aqui já é o L, não é. Quando ele vem em cima da água, isso quer dizer que é o máximo ângulo que ele pode admitir. Isso é o chamado ângulo limite, que é esse aqui, ó. Até chegar o último raio aqui, ó. Isso quer dizer que se ele for um pouquinho mais, esse raio entra para dentro. E aí, ó, vamos fazer com o vermelho ali, indo um pouquinho mais. Faz de conta que o raio faz isso. Nossa, aqui não tem linha reta nunca, né? E aí, o que acontece, ó? Se eu passar do ângulo limite, ele não vai sofrer mais o fenômeno da refração, que é quando ele muda de um meio para outro. Ele vai sofrer o fenômeno da reflexão, tá bom? E aí tá aqui, ó. Então, esse é o limite. Aí passou do limite, ele ocorre reflexão total. Nos vídeos do primeiro bimestre eu fiz esse fenômeno da reflexão total com o meu laser verde. Acho que vocês devem ter visto esse vídeo. Então como que eu calculo o ângulo limite, turma? É o seno de L, o L é o ângulo limite. Vai ser o N menor, ou seja, o índice de refração menor, dividido pelo índice de refração maior. Então é fácil de achar quem é o ângulo limite, tá? E aí se você, vamos supor que o ângulo limite deu 30, e aí o seu L foi 35, então quer dizer que vai ocorrer reflexão total. Se passar do ângulo limite,
vai ocorrer inflexão total. A fórmula aqui, ó, N menor dividido pelo N maior. Tá aqui, ó, quando o ângulo é menor que o L, ocorre a infração. Quando o ângulo é próximo do L, ele fica quase rasante, ou seja, ele fica aqui em cima, ó. Quando ele é próximo do L, ó, ou exatamente o L, ele fica rasante, em cima da água. Mas se ele for maior do que o L, aí ocorre a inflexão total. Ok? Então vamos ver aqui exercício de fibra ótica. É possível codificar sons, textos, imagens, dados bancados, etc. em ondas eletromagnéticas que podem percorrer longas distâncias. Por quê? Porque a velocidade da luz é a maior que existe. Desde a fonte até seu destino, sem comprometer a qualidade do sinal, por meio de fibras óticas. Esse dispositivo óptico foi concebido pelo físico indiano Narendra Kapani em 1952, quando aos 25 anos, em seu trabalho para o PhD, doutorado em ótica, pela Universidade de Londres, né, e com base em seus estudos sobre o fenômeno da reflexão total, construiu esses tubos de vidro capazes de obrigar a luz a fazer curva e percorrer grandes distâncias, sem que haja significativas perdas de intensidade. Simplificadamente, é possível entender a fibra ótica como sendo constituída por um finíssimo tubo maciço de vidro, transparente e flexível, que é o núcleo, com índice de difração maior que o do material, igualmente transparente, o que o recobre, que é a casca. A fibra ainda pode ou não receber um revestimento extra como elemento de proteção. A luz é conduzida no interior do núcleo por meio de sucessivas reflexões totais, até emergir em uma de suas extremidades. Várias fibras óticas agrupadas formam um cabo óptico. Então tá aqui, ó, núcleo de vidro, a casca e a camada protetora, certo? Considere a situação em que um estreito feixe de laser, mostrado na figura a seguir, por meio de um único raio de luz, penetra no núcleo de uma fibra óptica, perpendicularmente à seção transversal da fibra. É como se nesse ponto aqui, eu coloco uma pontilhada a 90 graus em relação a uma suposta linha reta que também tangencia isso daqui. Beleza. O que nós sabemos aí? Entendeu? Vamos ler aqui. Tem uma outra pequena parte, é só essa? Não, acho que é só essa aqui mesmo. Isso. Daqui ele vem para cá. Isso. Então, olha só. Aí ele continua. A seguir, o raio luminoso atinge o ponto A. Então, ele vem do laser, atinge o ponto A, tá aqui, ó. Na fronteira entre o núcleo, que é o índice de difração igual a 2, para a radiação empregada, e a casca, índice de difração 1,73, para a radiação empregada. Determina o valor do ângulo de incidência no ponto A partir do qual o raio de luz indicado é submetido ao fenômeno da reflexão total. E aí, olha só, turma, sobre o ponto de vista do arranjo atômico, o diamante, isso aqui é outro exercício. Então, turma, esse é o exercício aqui. Ele me deu dois valores aqui de índice de difração. Então, nós vamos calcular o seno de L para descobrir quem é o ângulo limite. E vai ser o menor dividido pelo maior, certo? Que é a nossa fórmula. Turma, vamos pensar um pouco? Vocês lembram aquelas raízes que eu sempre falo para vocês? Turma, gravem essas três raízes. Quais, professor? A raiz de 2 vale 1,41, a raiz de 3 vale 1,73 e a raiz de 5, 2,2. Então isso aqui é a raiz de 3. Então nós vamos procurar, lembrando de trigonometria, qual é o ângulo que o seno vale raiz de 3 sobre 2. Aí fica fácil. 60 graus. Olha, se alguém veio do estado, veio de outra escola e não teve trigonometria, eu tenho vídeos de trigonometria, tá? E nós falamos um pouquinho também. Então, por favor, não fique com dúvida porque você fala, mas eu não tive isso. Turma, se você não teve, tem que estudar. E tem um monte de vídeo no meu canal para isso, tá bom? Então, tá aqui o ângulo que nós estamos procurando, é o ângulo de 60 graus e acabou o exercício. Esse 2 aqui, ó. Nossa, o exercício é gigantesco na forma de... Ó, turma, eu não vou ler tudo isso aqui não, tá? Porque tem muita história aqui.
Aqui está a história do diamante, aqui está o arranjo molecular dele, mais historinha para poder dormir. Falando que 58 facetas, que é essas partes, que é um polígono, né? Que bonito. Olha só que bonitão ele aqui olhando de cima. Entendeu? Então tá aqui, ó. Essa é uma gema, deve valer milhões. E é aqui que está o nosso exercício. A figura a seguir mostra de maneira simplificada um corte em um plano vertical que passa pelo centro da peça de diamante. Considere que um raio de luz monocromática, o que é uma luz monocromática? Luz de uma frequência só. Contido no plano da figura, atinge a face superior S. Quando ela atinge assim rasante a 0 graus, que ela está em cima da normal, então ela não desvia, ela não sofre refração. Mas quando ela chegar aqui, ela vai encontrar um ângulo e ela vai sofrer refração, tá? Ela vai sofrer reflexão aqui, ó. Pronto, nesse ponto aqui então, este fica sendo o nosso ângulo de incidência, ok? Nosso ângulo I, que nós já estudamos desde a reflexão. E aí, né, bem, aqui dá para saber mais ou menos quanto que ele vai chegar. Mas aí eu sei que quando ele chegar nessa região, ele vai em linha reta assim, ó. E quando ele chegar nessa aqui novamente, ele sai. Nossa, não tem como não ser torto, turma. Aqui não tem como, é no mouse que a gente está fazendo isso, tá? Bem, vamos pensar um pouco? Então dá uma olhada aí, ó. Esse diamante, ele tem um ângulo de 90 graus aqui. E ele tem 75 graus aqui. Então 90 mais 75 já está dando quanto? 90 mais 75 já dá 165. Aí eu tenho este ângulo aqui, que eu não sei quanto ele vale ainda, né? Eu sei que esse aqui vale 90, ó. Esse aqui vale 90, tá bom? Então eu tenho que descobrir o seguinte, quanto que vale este ângulo aqui, eu vou chamar de, ó, esse aqui de alfa. Aqui é 90 graus, tá? Aqui, ó. Tudo bem? Então tem um ângulo alfa e tem esse ângulo beta aqui que eu não sei quem vale. E aí o que nós podemos fazer? Nós vamos colocar que o alfa, né, mais o beta, então dá um quadrilátero. Turma, se aqui ele entra 90, ele vai refletir a 90 graus. Então esse I é 45. Pronto, se o I vale 45, o beta vale 45. Então, ó. Presta muita atenção, hein, ó. Como ele veio em linha reta, ele vai fazer também tudo a 90 graus. Como ele pegou aqui a normal bem no meio, como se fosse uma bissetriz, o I vale 45. Como aqui é 90, né, porque aqui é a outra normal, o beta também é 45. Então eu tenho o beta 45 mais 75. Então vamos lá, é como se eu pegasse 70 mais 50. Daria quanto? 120. 120 mais 90 daria quanto? 210. E para 360, porque isso aqui é um quadrilátero, então 360. 210, a gente vai usar quanto? 150. Então o alfa, que é este ângulo bem aqui, ó, que é essa curva aqui, ó, vale 150 graus. Beleza. O que ele está pedindo aí? Sobre o ângulo de incidência nulo, né, eu considero um raio de luz contido da peça. Aí ele ainda não viu que ele para a situação. Determina a desigualdade que o índice de refração do diamante deve satisfazer para que o raio de luz indicado seja submetido à reflexão total em P, que seria aqui. Considere o diamante esteja imerso no ar. Bem, turma, para ele estar imerso no ar, eu já descobri que o I, então, vale 45 graus. Vamos lá. O I vale 45 graus. O beta também vale 45 graus. Então a gente sabe que se ele está no ar, a gente sabe que quem é o índice de refração menor e quem é o maior. Ok? Então fazendo aí as devidas contas, né, já descobrimos os ângulos, quem é esse, quem é esse, quem é esse, a gente vai fazer o seguinte, o ângulo que ele vai fazer a reflexão é de 45 graus. Qual é o seno de 45 graus? É raiz de 2 sobre 2. E ele vai ter que ser maior do que o do 1, né, que é o índice do ar, com o índice do diamante, que é o N diamante, que eu não sei quem é, vou colocar ND. E aí, se você fizer
uma aproximação, né? Sabendo que o raiz de 2 é 1,4, né? Fazendo uma multiplicação aqui em cruz, então nós chegamos ao seguinte: sabemos que o beta é 45, o alfa é 150, o i é 45, e nós acabamos de descobrir o seguinte: se eu fizer uma multiplicação aqui, vamos lá, vai dar nd, eu estou entrando até no outro exercício, nd raiz de 2 é maior que 2. Se o nd for para lá, presta atenção, turma, vai dar uma racionalização de denominadores. Isso aqui vai dar raiz de 2 no final das contas, tá? Vai dar 2 vezes a raiz de 2. Então, seria a resposta desse exercício aqui. Então é só você colocar o seguinte, vamos fazer a racionalização aí. Aí aqui daria 2, dá raiz de 2. A raiz de 2, vamos lá, ela então é como se fosse 1,41. Ela é aproximada. Então, a gente sabe que o diamante, né, o índice de difração dele é maior do que o raiz de 2. Então, no nosso caso aqui, ele vai dar aproximadamente, né, assim, dependendo do ângulo. Como a gente não estudou esses outros ângulos ainda na trigonometria, então vocês fiquem com essa resposta aqui. Só que ele é maior do que 1,41, ok? Então já está ótimo se vocês chegarem nessa resposta. Tudo bem, turma? Vamos lá. E o 3, vamos ver o que ele fala no 3. Com relação à situação anterior, considerando que o índice de difração do diamante obedeça à desigualdade obtida, mostra que a trajetória... a trajetória é essa daqui, ó. A gente fez o 3 sem querer. Ele pediu para mostrar a trajetória do raio, então é essa. Então com esses ângulos, ó, 90 aqui, 150 bem nessa curvinha aqui, ó. Deixa eu colocar ele grandão para vocês verem aqui, ó, 150. Isso é o 150, tá bom? Ok? 150, 75, 90, 75, 150. Pronto. Tá feito aí então, turma. Não é assim, existem outros exercícios de flexão total, tá? E a gente vai dar uma pegada melhor na live. Tarefa mínima e acabou aí o exercício.